Nós estamos na nossa série de mensagens chamada Caminhos de Coragem. Na semana passada nós começamos essa série de exposições no livro de Josué. Um desafio muito bom, meus irmãos, e eu creio que Deus há de derramar mais graça ainda sobre o seu povo, para que, eu creio, e incentivo vocês, façam a leitura também do livro de Josué, à medida que nós estamos aqui expondo este livro. Também aproveitem esse tempo para meditarem nas Escrituras, no devocional, no momento de estudo bíblico de vocês durante a semana. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando ao coração de vocês. Hoje nós vamos refletir a respeito de um dos capítulos mais preciosos desse livro, talvez uma das histórias também mais famosas e que marca o nosso coração e traz mensagem da parte de Deus para nós. O texto de Josué, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 24. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora estes homens que vieram a você e estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então, os homens lhes disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento, que vocês nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas,
Se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos os responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse, que assim seja como vocês disseram. E então Raabe os despediu, e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido e disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Senhor, esta é a Tua palavra, a Tua sempre viva, preciosa e boa palavra. Que os nossos corações sejam, de fato, confrontados por ela, exortados por ela, animados, e que eles também sejam cheios de esperança, Senhor, pela Tua voz. Que o Senhor nos direcione aqui e nos ilumine no entendimento da Tua palavra, mediante a ação do Teu Santo Espírito. E que eu seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos e não um empecilho para o Teu povo, Senhor, ao ouvir a Tua voz nessa manhã. Nos livre de todas as distrações e nos abençoe. Essa é a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, um dos meus hobbies preferidos é assistir filmes. Eu acho que isso é uma coisa comum para todos nós, né? A maioria das pessoas gosta de gastar um pouco de tempo assistindo algum filme, e especialmente quando o filme é bom, né? É ruim quando a gente dedica um tempo para assistir um filme e a gente sai do filme com aquela sensação de que eu perdi tempo ali, seja também uma série ou algo do tipo. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção e uma das coisas que eu mais gosto quando eu estou assistindo um filme, especialmente um filme de suspense, é o que nós chamamos de plot twist, que é, na verdade, uma grande reviravolta que acontece na trama do filme. Quando a gente está vendo aquele filme, aquilo vai enchendo a gente de curiosidade, e pelo menos lá em casa eu fico falando com a Letícia assim, eu acho que vai acontecer isso. E no final eu quero só provar se a minha tese estava correta. E eu gosto dos plot twists, porque geralmente nos levam à contramão do nosso pensamento. Quando o filme é bem feito, quando o roteiro é bem escrito, a gente é conduzido nessas reviravoltas na trama. E aqui há uma beleza nisso, é um elemento, uma estrutura de composição de roteiro, uma estrutura de composição de narrativa, que atribui cada vez mais riqueza para aquilo que a gente está vendo ou lendo. Isso acontece também em livros, não só em filmes ou séries. E é interessante que por conta da nossa cultura, infelizmente, meus irmãos, o brasileiro tem uma péssima cultura de não saber ler, de não ler efetivamente aquilo que está diante dos seus olhos. Quero dizer que nós somos alfabetizados, mas dificilmente, se nós não experimentarmos e praticarmos a leitura, dificilmente entendemos o que lemos. E isso é uma característica muito brasileira. É difícil para nós, às vezes, ao nos debruçarmos sobre um texto, identificarmos as suas belezas literárias. Muitas vezes nós somos tão pragmáticos naquilo que a gente quer fazer que foge aos nossos olhos detalhes. E os detalhes geralmente importam muito. E é interessante que nós estamos agora nessa jornada pela Escritura, e nós entramos em mais um contexto agora, e especial no livro de Josué, que se apresenta para nós como um contexto narrativo. O que nós acabamos de ler, 24 versos, narrando uma história, não é história com E, mas história com H. Algo que de fato aconteceu, algo que foi registrado com um objetivo claro. Josué simplesmente registrou este capítulo 2 aqui, como nós conhecemos nas Escrituras, com um objetivo claro. Se você avançar alguns capítulos à frente, você vai perceber que o capítulo 2 ele está quase que como flutuando nessa narrativa. Pense bem, Deus já havia dito a Josué que ele deveria atravessar o Jordão. O capítulo 1 termina com Josué animando todo o povo e estabelecendo uma aliança com o povo e o povo com Josué de fidelidade sob a liderança dele agora para cruzarem o Jordão. Lembrem-se que Deus havia reafirmado a sua aliança e a sua promessa com aquele povo, dizendo, a terra que está diante de vocês, vocês devem agora possuir. Por isso, cruzem o Jordão.
Era clara a direção do Senhor. Josué podia simplesmente cruzar o Jordão. Quando vemos ao capítulo 3, exatamente o registro desta passagem de um dos lados do Jordão, do lado leste para o lado oeste, quando eles cruzavam para a terra de Canaã. Ao final, no capítulo 6, nós encontramos de fato a destruição da cidade de Jericó, a queda das muralhas. Evidentemente, o capítulo 2 nos traz uma história. Mas quais seriam os propósitos do Senhor ao nos comunicar a história destes dois espias e de Raabe, esta mulher enigmática que surge na narrativa bíblica, nesse momento, como uma pessoa desconhecida? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, meus irmãos, nós precisamos olhar detalhes. Eu quero encorajar você, na sua leitura bíblica, a fazer isso com tanto zelo, a enxergar a beleza de um texto narrativo, a identificar aqui aquilo que o autor desejava comunicar aos seus leitores, e que muitas vezes, seja pela nossa correria, seja pela nossa falta de zelo, ou simplesmente pelo nosso pragmatismo, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia para que hoje compute que mais um dia eu li as Escrituras. Isso nos foge completamente a beleza da narrativa, a beleza do texto construído. Deus nos deu um texto, meus irmãos. Deus nos falou por meio de um texto, e por isso nós deveríamos nos dedicar muito a nos debruçar sobre esse texto e identificar as suas belezas. O texto de Josué, como eu havia dito, é um destes textos, no capítulo 2 em especial, que está aqui com um propósito estabelecido e apresenta recursos maravilhosos, recursos belos, de uma maneira que deveria saltar aos nossos olhos ao ler este texto. Lembre-se, o verdadeiro e o grande protagonista de toda a história de Josué é o Senhor nosso Deus. O Senhor Deus dos israelitas. Aquele Deus é o grande agente e protagonista. Não devemos olhar aos textos que lemos pensando que os homens ou as figuras que estão estabelecidas aqui são figuras nas quais nós deveríamos nos espelhar diretamente, como sendo bons exemplos morais. Não é esse o objetivo do texto. O objetivo do texto não é nos dar um retrato moral das pessoas, mas apontar a fidelidade de Deus, o poder glorioso de Deus, o Deus que tem poder para salvar, o Deus que é soberano sobre céus e terra, o grande protagonista da história de Josué, o grande protagonista do capítulo 2 é Deus. E é isso que nós deveríamos perceber aqui. Como eu havia dito, o texto se encontra nesse entremeio, entre a ordenação de Josué para a sua liderança e a passagem dos israelitas para o outro lado do Jordão. E ele se apresenta aqui de uma maneira muito interessante. Ele traz para nós alguns recursos. Deus já havia dado informações suficientes àquele povo do que eles deveriam fazer ao cruzar o Jordão. O texto de Deuteronômio, no capítulo 20, no verso 16 e 18, diz o seguinte: porém, das cidades destas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, o seu Deus. Deus já havia dado uma ordem expressa, que a conquista da terra seria de fato banhada em batalhas. Mas Deus estava entregando nas mãos dos israelitas aquelas cidades. E a primeira cidade que se apresenta como ponto estratégico na cruzada de Josué é a cidade de Jericó. Jericó, nas quais nós ouvimos desde pequeno, ou às vezes cantamos canções a respeito das quedas daquela muralha. É interessante que essa cidade, e aqui uma configuração do contexto inicial de Canaã, meus irmãos. Canaã não era um país unificado como nós o conhecemos nesse conceito de país moderno. Existiam várias cidades-estado. Cada uma dessas cidades tinha um rei. E cada uma dessas cidades vivia de uma maneira independente. E as pessoas que viviam fora das cidades muradas, como eram estabelecidas aqui, como Jericó, e Jericó era uma dessas grandes cidades muradas que exerciam uma grande influência sobre a região. As pessoas viviam à base de agricultura e viviam em suas barracas quase como nômades no interior. Mas essas cidades eram grandes polos da recepção de pessoas.
Os cananeus, meus irmãos, não se enganem. Por mais que ao lermos ao texto de Deuteronômio, salte aos nossos olhos talvez uma compreensão de por que será que Deus mandou matar todos? Por que será estas ordens tão duras? Meus irmãos, não se engane. O povo de Canaã era um povo ímpio. Deus, ao falar com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, diz a Abraão o seguinte: Abraão, farei de você uma grande nação. Os seus filhos, a sua descendência, será enviada ao Egito, a uma terra distante, onde ficarão escravos por 420 anos, até que se cumpra o nível de iniquidade dos amorreus, daqueles habitantes da terra de Canaã. Israel, meus irmãos, está sendo trazido por Deus como instrumento de juízo. Assim como o juízo afligiu o Egito, Israel é instrumento de juízo para as nações de Canaã, que viviam em sua imoralidade, adorando falsos deuses. Havia em Israel, naquela região de Canaã, meus irmãos, na verdade, havia um claro culto a deuses pagãos, rituais nos quais conhecemos e vemos os desdobramentos no Antigo Testamento, como, por exemplo, o ritual de adoração ao deus Moloque, que queimava crianças. Tudo isso acontecia nos deuses de Canaã, naquelas cidades. Os deuses eram adorados ali. Esses seres que talvez eram seres espirituais, mas estavam ali e aquele povo adorava esses deuses. Este povo se entregava à idolatria e todo tipo de maldade. De maneira expressa, Deus está trazendo juízo. E a ordem de Deus não é aqui para simplesmente matar aquelas pessoas de uma maneira por suas razões étnicas, não. A razão pela qual Deus está dizendo que eles deveriam ser exterminados daquela região é por conta da sua fé em deuses falsos e não no Deus verdadeiro. E aquilo aconteceu para que o povo não sofresse e não se entregasse ao culto daqueles deuses e não assimilasse a cultura daqueles povos que estavam em Canaã. Infelizmente, vocês conhecem a história. Vocês sabem que os israelitas não fizeram isso e não cumpriram segundo a ordem do Senhor. Mas esse era o objetivo desta empreitada. Portanto, Josué, como sendo um bom mestre militar, aprendeu e diretamente fez algo interessante. Envia 2 espias. O objetivo dos espias a irem àquela cidade de Jericó era explorarem a região, conhecerem os pontos fortes e fracos da cidade, talvez buscarem informações estratégicas de como eles poderiam entrar naquela cidade e, de fato, vencer aquele povo. E é interessante, e agora nós podemos nos aprofundar ainda mais no texto, que nós encontramos aqui neste relato do envio desses espias e no encontro com aquela mulher misteriosa, nós encontramos 3 lições que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. E a primeira delas, a bondade contra a impiedade. Quando vemos do verso 1 ao verso 7, nós encontramos exatamente a descrição do que Josué estava fazendo e do envio desses espias a Jericó. Nós encontramos no verso de número 1 a localidade de Sitim. Vejamos juntos aí o verso número 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Meus irmãos, eu quero destacar para vocês aqui pontos que às vezes nos fogem. O primeiro verso nos apresenta 2 situações extremamente complicadas. Primeira delas, espias sendo enviados. Talvez passe despercebido aos nossos olhos, mas você se lembra o que aconteceu na última vez que Moisés e os israelitas enviaram espias à terra de Canaã? Isso é relatado para nós no livro de Números, quando Deus envia, por meio de Moisés, alguns dos espias. Números, no capítulo 13, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Deus havia dado uma ordem para Moisés enviar espias. Aqueles espias vão até a terra, e o que eles veem na terra os assusta. Cidades muradas e fortificadas, povos gigantes, desafios terríveis. E aqueles homens são tomados por incredulidade e retornam a Israel, compartilhando a incredulidade do coração deles com todo o povo.
de maneira que somente Josué e Caleb se dispõem claramente a entrar naquela terra e tomar posse daquilo que Deus estava dando àquele povo. Acontece que pela desobediência e pela incredulidade do coração dos israelitas, Deus não permite que eles entrem naquela terra naquele momento. Ou seja, um trauma do passado. Josué está mandando espias novamente à terra de Canaã. Existe uma tensão aqui. Existe uma tensão do que pode acontecer aqui. Será que aqueles espias agirão de maneira fiel ou tirarão do povo a sua fé? Mais do que isso, meus irmãos, o texto nos diz mais uma vez no verso 1, da localidade de Sitim. E aqui a nossa memória também acaba perdendo outros pontos. Em Sitim, como é relatado para nós em Números no capítulo 25, verso 1 a 3, Israel se prostituiu com as filhas de Moabe. E Deus trouxe juízo sobre aqueles homens. Números no capítulo 25, verso 1 a 3. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo a sacrifícios oferecidos aos deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ora, em Sitim, mais uma vez, agora Josué envia espias. E esses espias param na casa de quem, meus irmãos? De uma prostituta. O que os israelitas pensariam ao ler este texto? Tensão. Meus irmãos, o povo de Israel falhou uma vez aqui no mesmo lugar, com a mesma situação. O que está acontecendo aos nossos olhos? Uma repetição da história. Eis uma tensão colocada no texto, meus irmãos. E isso deveria chamar a nossa atenção, porque nós encontramos aqui traumas do passado do povo de Israel, traumas colocados diante daqueles homens. E talvez a minha mente e a sua mente deveria pensar, o que Josué está fazendo? Por que Josué está enviando esses homens? Por que esses homens estão indo para a casa de uma prostituta? O que está acontecendo aqui? Mas o texto, meus irmãos, claramente desarma essa questão quando nos coloca que aqueles homens estavam ali para passar a noite, para pousarem ali. E era costume, nestas cidades, que as prostitutas que viviam nas redondezas das muralhas, as muralhas, meus irmãos, da cidade de Jericó eram muralhas duplas, que possibilitavam a construção de casas entre elas. Por isso a casa dessa mulher, Raabe, ficava em uma das muralhas, colada com os muros da muralha externa. E o que aconteceu aqui é que esta casa funcionava não só como um lugar de prostituição, mas um lugar onde as pessoas pousavam durante a noite, onde as pessoas poderiam passar a noite, aqueles viajantes, seguindo o seu caminho, poderiam dormir ali e seguir a sua jornada. Obviamente, o texto coloca esta tensão para que os nossos olhos se voltem para ele. Existe algo acontecendo aqui. Mas o que destaca o plano de Deus, o plano de Josué, o plano dos espias e o plano daquela mulher aqui, é que o que deve chamar a nossa atenção, é o que deve despertar o nosso coração para este texto. O mesmo lugar, as mesmas configurações, porém, corações diferentes. Eis aqui a grande chave. Os espias usavam esta casa não como um lugar de prostituição. A sua fidelidade para com o Senhor estava selada. Eles estavam ali seguindo uma ordem expressa de Deus, por meio de Josué, mas não se entregaram às tentações e às concupiscências. Antes foram cumprir o seu objetivo, explorar a terra. Mais interessante do que isso, Raabe não demonstra nenhum tipo de interesse obscuro para com a vinda daqueles oficiais. Ao contrário, ela os abriga, conhecendo depois que eram israelitas. Raabe não os entrega aos oficiais de Jericó. Os oficiais, quando o texto nos diz que o rei provavelmente sabia da presença daqueles espias na cidade, Raabe, ao ser questionada por aquilo, não entrega aqueles homens. Não entrega aqueles homens, ao contrário, os abriga. Demonstra lealdade para com os israelitas e não para com o seu rei, para com a sua cidade. Algo está diferente. O desfecho esperado dessa história não acontece. O que talvez os nossos olhos sejam tentados a pensar que deveria acontecer, não acontece. Os homens não se entregam à prostituição e aquela mulher não faz o que deveria ter feito em nossas consciências. Algo está diferente. O texto nos apresenta 3 personagens nesta narrativa que agem de uma forma completamente diferente.
Os espias tinham claramente as palavras ditas por Deus a Josué, em Josué no capítulo 1, verso 9, com clareza. Não foi isso que eu te ordenei, seja forte e corajoso. Não fique com medo e nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Certamente essas palavras estavam cravadas no coração daqueles israelitas. E mais, a confiança daqueles homens na liderança estabelecida por Josué fizeram com que eles permanecessem fiéis ao Senhor. Esses espias receberam da parte de Deus, de fato, possibilidade de confiar em sua palavra. O seu coração estava firmado nas promessas e nas palavras do Senhor refletidas no capítulo 1. Assim, o coração daqueles que conhecem ao Senhor deveriam estar firmados e selados, não balançando para a direita ou para a esquerda, não duvidando das missões estabelecidas pelo próprio Deus. Não há espaço no texto, meus irmãos, para a tentação. Não há espaço no texto para o desvio da missão, nem para a covardia insensata. Se lembre, agora, no mesmo lugar, espias entram na terra e observam a terra. Esses espias não se prostituem. E aquela mulher, que ainda parece para nós uma incógnita, não sabemos quem ela é, não a conhecemos no texto, também parece agir de maneira inusitada, de uma maneira completamente do que se esperar. O que dizer então desta mulher, meus irmãos? Não conhecia o Senhor, era habitante de uma terra estranha, não conhecia os israelitas, vivia uma vida provavelmente reprovável, se prostituindo, e tem o seu encontro com os israelitas, mas não age de uma maneira que se esperaria de qualquer pessoa de Canaã. Isso deve chamar os nossos olhos, a nossa atenção para o texto. Raabe age com bondade para com aqueles homens. Raabe age com misericórdia com os israelitas. Diferente do que aconteceu no primeiro encontro dos israelitas com os habitantes daquela terra. E isso nos leva a uma segunda lição. Ao lermos ao capítulo 2, no verso 8 a 14, nós encontramos que ela declara algo que é digno de um israelita declarar. Vejamos mais uma vez o texto. Versos 8 a 14. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi para onde estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor de vocês, que vocês estão causando, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Raabe começa a declarar algo aqui, meus irmãos. Ela diz: bem sei, em contraponto do que ela dizia não saber aos reis, ao rei daquela cidade de Jericó, aos oficiais, aos policiais, ela diz: eu não sei quem são esses homens, eu não os conheço, e eles fugiram para fora da cidade. Raabe, de fato, mentiu aqui, meus irmãos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que acontece é que ela age com bondade para com os israelitas, age de maneira inusitada para com aqueles povos. Mas agora, ela diz o seguinte: eu bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Raabe declara algo aqui muito interessante. E o texto continua no verso 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Verso 11. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meus irmãos, que declaração é esta de uma mulher que não conhece o Deus de Israel? Desta mulher que parecia uma incógnita, uma mulher que vivia em contextos completamente espúrios, que não poderia se esperar absolutamente nada, mas o que encontramos ao ver o coração dela? Fé. E uma fé clara, uma certeza clara de que ela bem sabe que o Senhor, o Deus daquele povo, é o Deus sobre os céus e sobre a terra. Raabe ouviu os notáveis feitos do Senhor. O mais interessante, meus irmãos, é que provavelmente a fama do Senhor antecede a chegada dos israelitas.
Todos aqueles acontecimentos que vimos no Êxodo, todos os acontecimentos que acompanhamos na peregrinação do deserto, foram faladas e propagadas em todos os povos daquela região, porque viram claramente o que estava acontecendo ali. Provavelmente todas aquelas cidades e estados de Canaã estavam se preparando, porque vinha um povo cujo Deus faria coisas impressionantes. Fazia coisas grandiosas e gloriosas. A declaração de Raabe é quase como um salmo aos nossos olhos, nos lembrando o Salmo 145, que diz que uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus feitos. Raabe declara claramente a sua certeza de que aquele Deus que estava com os israelitas estava fazendo algo e estava trazendo temor e pavor sobre o povo daquela região. Raabe demonstra uma fé que nem mesmo os próprios israelitas demonstravam. Raabe tinha uma certeza que eles deveriam possuir aquela terra porque Deus mesmo havia prometido dá-la àqueles homens. Raabe declara isso. Quando ouviram do próprio Deus, meus irmãos, aqueles homens, há tempos atrás, temeram, não creram nas palavras do Senhor e retrocederam. Agora, uma mulher de Canaã, prostituta, que vivia uma vida de uma maneira ímpia, declara uma fé grandiosa, uma fé que deveria ser do povo de Israel. É interessante que Deus, ao fazer isso, apresenta para nós uma fé genuína. E aqui mais uma beleza do texto para você. A estrutura que o texto é apresentado a nós aqui é uma estrutura quiasmática. Ou seja, existe uma ênfase em uma estrutura central no texto. Os versos 2:9 até o verso de número 11 apresenta para nós a seguinte estrutura. A primeira, o Senhor lhes deu essa terra. Raabe está afirmando, o Senhor deu a vocês esta terra. Raabe tinha certeza daquilo. Mas Raabe vai dizer o seguinte, ainda no verso 9, estamos apavorados por sua causa. Havia um grande temor e pavor entre os cananeus por conta da presença dos israelitas. Mais ainda, Raabe vai continuar dizendo, todos estão desesperados. A literalidade aqui é literalmente se derreteram, se desfizeram de medo. Mas ela diz o seguinte, ela afirma no verso 10, porque o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem. Ou seja, um dos grandes feitos do Senhor, um dos sinais do livramento e da salvação de Deus para com o povo de Israel, quando eles cruzaram o Mar Vermelho. Aquilo foi propagado ali. E ela diz, o Senhor secou as águas do mar. E mais, sabemos o que fizeram a leste do Jordão com os 2 reis dos amorreus. E depois ela volta àquela estrutura dizendo, estamos dominados pelo medo. O nosso coração se derreteu. Ninguém tem ânimo para lutar. Por quê? O Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima nos céus e embaixo na terra. A ênfase de Raabe, meus irmãos, você perceber, ela não diz em nenhum momento assim, os israelitas fizeram os seus feitos poderosos, ou os israelitas estão marchando contra nós pelo seu forte braço, ou pela sua forte mão. Não, ela diz, o Senhor, quase que repetitivamente ela declara, o Senhor, Deus de vocês, fez isso. Ou seja, ela sabe exatamente quem é o grande protagonista, ou de onde vem o grande terror e pavor que todos os de Canaã sentem agora. Não é por conta dos israelitas, meus irmãos, mas por conta do Deus que vai antes deles. O Deus que propaga a sua fama, o Deus que glorifica o seu próprio nome na terra a partir dos israelitas. Ora, não foi o Senhor que abriu o mar diante dos filhos de Israel? Não foi o Senhor que fez descer do céu alimento para aquele povo? Não foi o Senhor que incutiu medo e pavor, como ele mesmo havia dito que faria, sobre as nações que deveriam ser dominadas? Exatamente o que acontece aqui é que Raabe expressa aquilo que Moisés expressou. Raabe declara exatamente as mesmas palavras de Moisés ao dizer, quando Moisés diz em Deuteronômio capítulo 4, verso 39, por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração, de que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro Deus. Estas são palavras de Moisés, que foram colocadas na boca de Raabe. Por méritos de Raabe, meus irmãos?
por qualidades que Raabe apresentava? Certamente não. Pela graça salvadora de Deus, que se apresenta a uma mulher prostituta, uma mulher que vivia uma vida de impiedade e coloca no coração dela uma fé genuína. Meus irmãos, há beleza nisso. Existe algo aqui claro que acontece em Raabe. Os planos de Deus são estabelecidos aqui. Talvez fuja aos nossos olhos na leitura deste texto, mas eu quero despertar você. Preste atenção, o que acontece em Raabe nos é anunciado muitos anos depois no Novo Testamento com mais clareza. O que Deus está fazendo aqui é colocando fé no coração de ímpios. Não é isso que nos aconteceu? Não é por isso que nós estamos aqui hoje, porque recebemos uma fé genuína, não por nossos méritos, não pela nossa moralidade, não pelas nossas qualidades. Meu irmão, você não é bom. Se alguém te disser, ou se você mesmo pensar que você tem alguma qualidade que te faça obter o favor de Deus, cuidado, são palavras mentirosas e enganadoras. Na verdade, meus irmãos, todos nós éramos como Raabe, vivendo as nossas vidas de impiedade, mas Deus, pela sua soberana mão, decide incutir fé no coração dos ímpios, decide chamar à vida os que estão mortos. E o Novo Testamento nos fala isso. Raabe, meus irmãos, esta mulher enigmática que aparece aqui, não só isso, ela apresenta para nós uma fé tão grandiosa, dada pelo próprio Deus, que o autor de Hebreus colocará o seu nome no rol da fé. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 31, diz o seguinte: Raabe, pela fé, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O autor de Hebreus coloca Raabe como uma posição de notabilidade aqui. E mais, o texto de Tiago, no capítulo 2, verso 25, também diz respeito a esta mulher, que aparece única e exclusivamente nesta história, no capítulo 2 de Josué. Diz o seguinte, Tiago: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ambos os textos, meus irmãos, apontam e enfatizam que a fé que Raabe demonstrou não era um puro consentimento mental. Raabe não estava ali como alguém que sabia dos fatos. Raabe não tinha ali e não estava declarando aquelas palavras como alguém que sabia assim, eu sei que existe um povo que está vindo do Egito e que tem um possível Deus, e que esse possível Deus está fazendo alguns milagres e alguns prodígios. Então eu acho que eu devo temer. Acho que eu devo ficar atemorizado. Não, não é isso. Raabe não tem dúvidas do que é colocado para ela, e Raabe não trata a fé dos israelitas como se fosse uma fé distante do seu coração. Isso deve chamar a nossa atenção. Pelo contrário, os textos do Novo Testamento nos apontam isso com mais clareza. A fé que Raabe demonstrou não era um mero consentimento mental, não era um estabelecimento de sentenças na mente. A fé de Raabe não era um mero conhecimento dos fatos, era uma fé viva e que produziu boas obras. Quais são as obras produzidas por Raabe aqui, meus irmãos? A acolhida dos espias, a acolhida de um povo que era seu inimigo, um povo que queria destruí-los. Raabe então age de maneira inusitada, pela fé em seu coração, citada por Tiago e pelo autor de Hebreus, como sendo o exemplo de fé e fé que produz justiça. Raabe é citada por Tiago, meus irmãos, ao lado de Abraão, como apresentando um exemplo claro de uma fé verdadeira. E aqui eu quero esclarecer algo a vocês. Talvez o texto de Tiago traga essa impressão, e nos parece que Tiago está dizendo que a salvação vem pelas obras e não pela fé. Entretanto, eu quero esclarecer a vocês o seguinte: Tiago está tratando em seu capítulo 2 a respeito de uma fé falsa, uma fé hipócrita, que muitos estavam apresentando. Ou seja, diziam, eu tenho fé, mas não viviam de uma maneira clara que apontasse a genuína fé. Antes as suas obras eram mortas. Por isso Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Meus irmãos, o que Tiago está enfatizando aqui então, é que não é que pelas obras de Raabe ela foi salva e justificada, nos termos de justificação que o apóstolo Paulo utiliza, por exemplo. O que Tiago está dizendo é o seguinte, a fé de Raabe era genuína, tão genuína, que produziu boas obras. E estas obras apontam para a obra de justificação feita por Deus, assim como Abraão.
que foi justificado pela fé que teve em Deus. E quando Tiago cita a história de Abraão, cita exatamente o ponto onde Abraão entrega o seu filho Isaque em sacrifício. Um ponto onde a sua fé, que já estava operando em coração de Abraão, continua a produzir frutos, e frutos dos quais Abraão pode entregar o seu filho, sem temer. Esta é uma fé genuína. É importante que você perceba isso. Além disso, meus irmãos, olha só o que Tiago vai dizer no capítulo 2, ainda a respeito desta verdadeira fé que Raabe apresenta, ainda a respeito desta realidade. Meus irmãos, Tiago diz, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Uma fé falsa. O que Tiago está dizendo aqui, pessoas que dizem ter fé, mas não vivem como se de fato tivessem esta fé, são mentirosas, estão mortos em seus delitos e pecados ainda. Tiago continua dizendo no capítulo 2, você crê que Deus é um só? Ao declarar isso, meus irmãos, Tiago está dizendo o seguinte, a grande declaração dos israelitas, o Shema, o chamado de Deus para o povo de Israel em Deuteronômio no capítulo 6 é, escute, ó Israel, seu Deus é o único Senhor. Esse chamado, então, é o que Tiago está citando aqui. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo aqui? Até os demônios sabem disso. Saber que Deus é um, até os demônios sabem. Mas o que Tiago continua dizendo? Seu tolo, se você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil, perceba, por acaso, não foi por causa das obras de Abraão, nosso pai, que foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês percebem que é uma pessoa justificada pelas obras e não somente pela fé. Mais uma vez, meus irmãos, o texto de Tiago aponta para uma fé genuína, que produz ativamente boas obras, que produz atos de justiça. Por isso, Raabe é apresentada aqui. Por isso, Raabe é destacada aqui como exemplo ao lado de Abraão, porque tinha uma fé tão genuína. E esta fé foi evidenciada por suas ações diante dos espias. Mas Raabe tinha temor do Senhor. Raabe temia o Senhor de uma maneira verdadeira. Enquanto muitos talvez estariam agora, aqueles moralistas estariam olhando para esse texto e pensando nas suas boas obras, pensando que Raabe não tinha qualidades o suficiente, Raabe havia mentido para os oficiais do rei, Raabe havia feito muitas coisas, não tinha uma vida que fosse um exemplo. De fato, meus irmãos, mas não é sobre a moralidade de Raabe. O texto não está colocando Raabe como um grande exemplo moral a ser seguido aqui em Josué. O texto está nos apontando a grandiosidade e a glória de Deus para salvar o pior dos pecadores, para colocar fé no coração, no pior dos piores na nossa concepção. Por isso, nós percebemos aqui as mãos do Senhor agindo pela sua graça e misericórdia, incutindo o temor do Senhor. O temor que nos é dito em Provérbios, um temor que reflete o conhecimento de Deus. Meus irmãos, o temor referenciado em Provérbios não é um temor que advém do simples fato de sabermos certas coisas, mas é um temor que vem claramente pelo conhecimento do Deus verdadeiro. E esse conhecimento do Deus verdadeiro nos vem pelas Escrituras. Logo, Raabe apresenta temor do Senhor de uma maneira surpreendente, de uma maneira miraculosa, de uma maneira que aponta evidentemente a obra de Deus na salvação. E por isso essa fé genuína de Raabe a conduz à salvação. Isso é algo extremamente interessante, porque Raabe, ao ser tocada daquela maneira, ao declarar aquelas frases que nós vimos dos versos 8 a 14, aponta para aqueles espias o seguinte, ela diz, eu agi com misericórdia e favor para com vocês. Hajam então com misericórdia e favor. Mas Raabe, no capítulo 2, no verso 12, diz o seguinte, jurem pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e me darão um sinal certo. É interessante que a palavra utilizada aqui no texto para misericórdia é a palavra hesed, que significa amor pactual, amor fiel, o mesmo amor que Deus ama o seu povo e estabelece com este povo, uma aliança, é o que Raabe está clamando aqui.
Raabe não está pedindo simplesmente pela aliança com o povo de Israel, mas Raabe está falando, em outras palavras, eu quero estabelecer uma aliança com vocês e com o Deus de vocês. Com o Deus que fez uma aliança com vocês, por isso eu peço a vocês, ajam com favor, com amor, com bondade para comigo, assim como eu também agi com bondade para com vocês. Meus irmãos, aquela mulher arriscou a sua vida em favor daqueles espias, que por sinal eram maus espias, né? Foram descobertos. Interessante que, ao fazer isso, ela aponta claramente, mais uma vez, para o amor e favor de Deus. Uma fé genuína, meus irmãos, não busca simplesmente um conhecimento de Deus, mas percebe Deus como sendo grande e temível diante dos nossos olhos e busca refúgio nele. Raabe, ao pedir assim, tenha misericórdia e favor para comigo com a casa dos meus pais, está dizendo, eu não tenho para onde ir, porque não há outro Deus senão o Deus de vocês, e ele destruirá todos estes povos e esta cidade. Eu só tenho um refúgio, o Deus de Israel, os israelitas. Meus irmãos, você percebe então que o chamado de Raabe, o pedido de Raabe, não é e não funciona aqui como simplesmente se fosse uma barganha ou uma troca. Não, Raabe está declarando e clamando, suplicando pela única possibilidade de sua salvação, a pessoa grandiosa do Deus dos israelitas. Raabe se agarra fortemente buscando a sua salvação, e mais, o texto destaca, pela casa de seu pai. Raabe não pede, não intercede só por si, mas pede pela sua casa. É interessante que no Antigo Testamento Deus estabelece alianças com famílias. Não foi assim com Abraão, Isaque e Jacó. Não é assim com todos os israelitas e toda a casa de Israel. É assim também agora com Raabe. E ela clama pela sua única possibilidade. Clama pelo amor benevolente de Deus. Porque a destruição, meus irmãos, era certa. Ela disse, eu bem sei que o Senhor entregou esta terra nas mãos de vocês. Eu bem sei que o pavor e o temor está alastrado sobre esta terra. Eu bem sei que nós nos derretemos diante deste temor, da presença de vocês e do Deus de vocês. E eu sei também que o Deus de vocês é o único Deus sobre os céus e terra. Raabe, ao declarar isso e pedir, ajam com misericórdia para comigo, está clamando claramente pelo favor de Deus. Não é assim que acontece conosco, meus irmãos? Nós precisamos entender, ao olharmos para a nossa história, ao olharmos para a pessoa de Deus, seus feitos na história, a sua revelação, a história da redenção, ao olharmos para a cruz em Jesus, quando vemos isso, nós encontramos em Cristo, de fato, este mesmo amor benevolente, que age com misericórdia e bondade para com aqueles que clamam pela sua salvação. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor age para com bondade e misericórdia para com aqueles que são pobres e necessitados. Por isso, você e eu devemos nos olhar e nos ver como sendo exatamente ao lado desta mulher, e assim como todos os outros, que devem clamar pelo favor e misericórdia de Deus, porque, meus irmãos, nossos méritos não existem obras que sejam suficientes para te legitimar diante de Deus, não existe em você nenhuma moralidade, por mais que você tente disfarçar, não existe em você nenhum atributo que te faça chamar a atenção de Deus, mas quando nós reconhecemos isso, pela ação de Deus, colocando verdadeira fé no coração dos homens, quando nós reconhecemos de fato a ação de Deus, do Espírito Santo, a incutir fé no coração dos homens, nós percebemos e temos consciência do pecado, temos consciência do temor de Deus. Essa é a primeira coisa que acontece conosco. Quando recebemos fé genuína, olhamos para Deus e dizemos, Deus é temível. Este Deus vem sobre nós e nos destruirá, porque nada podemos fazer para permanecer em sua presença. Ele é santo e nós não somos. Mas é diante desta realidade, diante deste cenário, nós dobramos os nossos joelhos e clamamos, Senhor, age com misericórdia para comigo. Meus irmãos, Raabe não estava pedindo um favor de troca
legítimo. Raabe estava clamando por amor pactual, misericordioso da parte de Deus. Isso é o que eu e você desfrutamos hoje em Cristo Jesus. Porque Cristo, ao sofrer o nosso pecado, ao sofrer e pagar a nossa pena, recebe toda a dor do nosso pecado em seu corpo, mas estende as suas mãos sobre nós, para que nós sejamos encontrados favorecidos. É exatamente isso que acontece aqui. E que nos leva ao terceiro e último ponto. Terceira e última aplicação para nós. A fé desses israelitas é fortalecida pelas palavras de Raabe. Que beleza! Aqueles homens que chegaram ali com o objetivo claro de cumprirem o propósito do Senhor, encontram-se com aquela mulher inusitada, que apresenta uma fé genuína no Deus de Israel. Por isso Raabe é poupada também, meus irmãos. Raabe havia se convertido da fé daqueles deuses falsos que deveria ser rejeitada pelos israelitas, mas apresentava uma fé semelhante ao povo de Israel, e por isso ela pode ser acolhida, e Deus age com misericórdia e graça para com ela e para com a sua família. Finalmente, depois de percebermos os caminhos soberanos de Deus agindo de maneira soberana, ou seja, inescrutável, nós não conseguiríamos pensar em uma trama tão gloriosa quanto essa. As nossas mentes não poderiam fazer e confeccionar nada que pudesse ser tão glorioso, uma reviravolta tão grandiosa, que apontasse para a glória de Deus, como nós vimos aqui. E por isso, de uma maneira interessante, ao estabelecer aquela aliança com os israelitas dizem a Raabe: então, coloque um sinal na sua casa, para que nós possamos identificá-lo. E aqui, meus irmãos, não quero ceder à tentação de pensar, como muitos poderiam pensar aqui, que o cordão vermelho colocado por Raabe poderia simbolizar o sangue de Cristo. Meus irmãos, eu quero trazer a vocês um conhecimento mais claro sobre isso. Quando Raabe coloca aquele sinal, pedido e solicitado pelos israelitas, pelos espias, sobre a janela da sua casa, o mesmo cordão que foi utilizado por eles, para descerem das muralhas de Jericó, Raabe está colocando mais uma vez a sua confiança na aliança estabelecida com Deus de Israel. Mas uma coisa interessante é que isso sim nós podemos concluir. Aquele cordão vermelho é pendurado sobre a casa de Raabe. Capítulos seguintes, no capítulo 5 de Josué, os israelitas celebram a Páscoa. Você se lembra do que aconteceu na Páscoa no Egito? Quando os israelitas estavam ainda para serem libertos no Egito, a primeira Páscoa, Deus diz a eles: passem sobre os umbrais das portas de vocês o sangue desses animais, para que marquem e selem a casa de vocês, para que a morte não os alcance. Interessante que Raabe, ainda não fazendo parte do povo de Israel, tinha também sobre a sua casa um selo vermelho, cor de sangue, escarlate. Embora não participado da Páscoa com os israelitas, apontava para a unidade que ela haveria de ter para com este povo. E isso fica registrado para nós em Josué no capítulo 6, que nós vamos estudar aqui. Mas em Josué no capítulo 6, a Bíblia diz que Raabe é recebida para com os israelitas e junto com a sua família, e todos eles habitam no meio de Israel para sempre. De uma maneira clara, selando a aliança que foi estabelecida com Deus vivo. E mais, após esse sinal ser colocado, os espias retornam a Josué. E retornam agora, não se houvesse ainda qualquer tipo de incredulidade em seus corações, eles chegam diante de Josué e declaram: certamente Deus nos entregou esta terra, certamente o Senhor entregou este lugar em nossas mãos, e aquele povo está temendo de medo. É o que nos diz Josué, capítulo 2, verso 24. A fé daqueles homens, e não só daqueles homens, meus irmãos, mas a fé de todo Israel foi fortalecida para a empreitada que haveriam de fazer. Diferente dos espias anteriores, que desencorajaram todos os israelitas, estes espias foram fortalecidos e fortaleceram o seu povo, na aliança que Deus havia estabelecido com eles. Por isso, nós precisamos pensar a respeito deste texto, meus irmãos, com muita beleza, com muita clareza, vendo, primeiro, o favor de Deus e a misericórdia da sua salvação. Meu irmão, não subestime a capacidade e o poder de Deus para salvar pessoas que você julga improváveis, grupos que você já desacreditou, pessoas que talvez você pense em seu coração serem tão endurecidas, tão distantes
do favor de Deus, não pense nisso. Pelo contrário, continue crendo na graça soberana e nas mãos do Senhor que estão estendidas para que possam salvar. Deus continua salvando pecadores e os piores, dos quais nós deveríamos dizer que nós somos os piores. Deus continua operando salvação. E mais, esse favor de Deus derramado sobre o seu povo é tão grande que não se pode mensurar. Para que vocês tenham mais clareza ainda, meus irmãos, Raabe não poderia mensurar o que Deus faria a partir da sua vida. Mas, meus irmãos, o exemplo de Raabe é tão claro nas Escrituras, que Raabe é citada também por Mateus, no capítulo 1, como sendo uma das mulheres participantes da genealogia de Jesus Cristo. Raabe recebe uma graça imensurável, porque depositou a sua fé no Deus de Israel, no Deus que salva. Mateus capítulo 1, verso 5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Meus irmãos, que beleza há nisso. Raabe então representa todos nós, que fomos incluídos na aliança de Deus. Gentios, espalhados, ímpios, que não têm em si mesmo nenhuma moralidade, mas foram trazidos para perto pela mão poderosa de Deus. Foram salvos pelo seu amor leal e fiel, e fazem parte de um plano glorioso para a redenção. Mas, meus irmãos, talvez você ainda fique se perguntando, mas Raabe havia mentido. Sim, alguns poderiam tentar dizer aqui, Raabe não mentiu, Raabe contou uma meia-verdade. Meus irmãos, o texto é claro para nós, Raabe havia mentido sim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui também é que este texto não apresenta para nós recomendações de moralidade sobre Raabe, como já foi declarado. E é interessante, e aqui eu quero destacar a vocês, o que Raabe faz é semelhante ao que aquelas parteiras fizeram em Êxodo, ao ocultarem e pouparem os filhos de Israel, bebês que nasciam. O que nós fazemos nos dias de hoje, meus irmãos? Nós estamos coando mosquitos e engolindo camelos. Ao olharmos para esse texto, se o que salta aos seus olhos é a mentira e a falta de moralidade de Raabe, embora saibamos que isto é pecado. Raabe havia pecado, mas os seus pecados foram justificados pela fé que foram depositadas em seu coração, pela ação de Deus. Mas agora, o que chama a sua atenção neste texto é o fato de que Raabe mentiu, meus irmãos. O que poderíamos dizer sobre aqueles judeus que foram ocultados durante a Segunda Guerra Mundial por um dos grandes homens chamado Schindler, que talvez você conhece, que mentiu diante dos nazistas, ocultando judeus na sua casa. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Para nós, a moralidade importa mais. Para nós nos apresentarmos diante dos outros como grandes seres morais, importa mais do que fazermos o certo. Que nós não sejamos encontrados coando mosquitos e engolindo camelos. Porque diante de nós, às vezes, estamos discutindo tantas questões pequenas, enquanto as crianças estão sendo mortas nos úteros das suas mães. E isso não mexe nem um pouco com a moralidade do nosso coração. E isso não muda nem um pouco o cenário da sua vida. Enquanto pessoas estão morrendo ao redor do mundo por conta de guerras, você talvez está usando a sua moralidade para cobrir os seus próprios pecados. Mais uma vez, Raabe foi justificada não pela sua moralidade, mas pela obra redentora de Deus ao salvá-la. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos dele mesmo. Portanto, que nós não sejamos encontrados coando mosquitos e engolindo camelos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos mostra na Tua palavra que não é sobre as nossas qualidades morais, que não é sobre a nossa bondade interior, porque não há bondade em nós, mas é sobre o amor leal e pactual do Senhor que nos alcança, ainda sendo os piores dos pecadores. Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, para que nós não sejamos já achados, Senhor, fazendo isto, fazendo julgamentos morais claramente porque achamos ou pensamos que a nossa moralidade pode nos cobrir o pecado. Não, Jesus, que estejamos confiantes na justificação feita pelo Senhor, derramado sobre nós, pelo sangue de Jesus derramado sobre nós. Mas, Senhor,
Que o Senhor nos dê uma fé gloriosa nos teus feitos e nas tuas obras poderosas, que ao olharmos as Escrituras, Senhor, salte aos nossos olhos não os exemplos de Josué, não os exemplos de Abraão, que nós não sejamos ou não busquemos a ser como estes homens, mas olhemos para o grande protagonista da história, que é o Senhor, o nosso Deus. Que isso esteja diante dos nossos olhos, que isso esteja em nossos corações e que o teu Espírito continue a nos santificar, meu Deus, de maneira que o seu nome seja glorificado em nós e a partir de nós. De uma maneira, Pai, que todos os povos da terra saibam que não há nenhum outro Deus, senão o Senhor, nosso Deus, sobre os céus e sobre a terra. Jesus, clamamos a Ti, nos ajuda a ter temor do Senhor. Ao vermos as Tuas grandes obras, ao lermos as Escrituras, que o nosso coração seja tomado pelo temor do Senhor, que nos conduz a uma verdadeira sabedoria. Que o nosso coração seja conduzido de fato a contemplar a beleza da obra da salvação, da obra da redenção, que alcança o pior dos pecadores, e pedimos, Senhor, salva aqueles que são mais improváveis. Salva, Senhor, aqueles que pensamos em nosso íntimo, que estão tão distantes da graça do Senhor. Salva-os, para que o seu nome seja glorificado entre nós e sobre toda a terra. Porque naquele dia, Senhor, haverá uma grande multidão diante do Senhor, e todos eles dirão: foi pelos méritos do Senhor e não pelos nossos, que estamos diante de Ti. Que isso esteja claro em nossos corações como a luz do dia. Que o Senhor nos direcione, Senhor, a manifestar este amor fiel e leal, e agirmos também com bondade para com aqueles, Pai, que precisam, de uma maneira que o seu nome seja glorificado hoje e sempre. Essa é a nossa